O que é viver o reino de Deus? Que é o reino de Deus de fato para nós? Nossa religião? Se trata de um momento religioso onde nós cantamos, ouvimos uma palavra, depositamos nossas ofertas e assim tudo bem, continuamos com a nossa vida? Onde aparentamos o que não somos, onde controlamos os nossos atos em públicos, mas o nosso desejo é outra coisa? Por isso a gente precisa entender que o reino de Deus não se trata de aparência, mas de fato a motivação que somos levados a agir, pois não é a aparência que conta, mas o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso desejo e a razão pela qual fazemos as coisas. Precisamos entender o fundamento, pois seremos julgados pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos. A gente pode ler lá na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 16, Paulo afirmando: "E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas." É nisso que a gente deve basear o evangelho e a nossa vida, pois não se trata de um momento e não se trata de religiosidade. Se trata de conhecermos Deus, compreendermos a sua vontade, nos submetermos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor de nossas vidas e o nosso Salvador, como o único capaz de nos perdoar por meio de Cristo Jesus. Nós temos Cristo como aquele que nos conduz, nos ensina e nos é modelo para seguirmos, pois por isso ele enviou o Espírito Santo. Ele nos fez, Deus nos fez, uma nova criatura por meio de Cristo. Recebemos um novo coração, somos um novo ser. Mas a gente precisa viver segundo essa realidade, compreendendo isto que Deus fez e santificando o nosso proceder. Mas a santificação, a gente precisa entender que é um processo de amadurecimento, onde rejeitamos as obras das trevas e praticamos obras de justiça que expressam e revelam as virtudes de Deus. Não para alcançarmos alguma coisa, não para que nós sejamos beneficiados por algo, não para que Deus nos conceda algo, mas para que a gente o revele às pessoas, o revele ao mundo, fazendo o seu reino conhecido neste mundo, porque vivemos segundo a justiça de Deus, nós expressamos essa justiça diante das pessoas. A gente precisa entender que é disto que se trata o reino de Deus. É disto que trata a vontade de Deus e o querer de Deus. Por isso, não é uma questão de aparência, mas as motivações que somos levados a agir. Por que fazemos as coisas? Qual o propósito que estamos imbuídos quando nós nos empenhamos em algo? Alcançar um favor de Deus, ser reconhecido por Deus, aparentar para pessoas o que nós não somos? Isto não é viver o reino de Deus e nem a vontade de Deus, mas é andarmos segundo a realidade que Deus nos concedeu, em Cristo Jesus, revelando Cristo ao mundo, andando como Ele, seguindo o seu modelo e o seu exemplo. Pois ser discípulo de Jesus implica em negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos esse exemplo. Não temos outra maneira de viver. Por isso seremos julgados pelos nossos pensamentos secretos, não pelo que aparentamos. Que a gente possa entender isso, compreender e buscar o conhecimento de Deus, deixando de ser religioso e vivendo plenamente a vontade de Deus, pois não se trata de aparência. Se trata de expressarmos o nosso Deus neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender e buscar esse conhecimento da vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.